Fala pessoal, tudo bem? Finalmente voltei ao YouTube da forma correta, né? Eu gravei por último agora um vídeo, mas ficou horrível. Sem microfone realmente não tem como gravar para o YouTube sem microfone. E é o seguinte, cara, sempre tem algum problema, não adianta. Nunca tá tudo perfeito, né? Para quem não sabe, eu fui para Balneário Camboriú, fiz uma temporada lá de quase 3 semanas na cidade. Foi bem importante, né, essa temporada aí para várias questões, né, do projeto temporada. E isso, gravar vídeo para o YouTube é uma loucura, porque assim, nunca tá tudo 100%, nunca tá tudo é, perfeito para fazer a gravação, entendeu? Agora, nesse momento, por exemplo, essa cadeira que eu tô sentado, ela tá fazendo barulho, ela tá rangendo. Durante o dia, aqui nesse espaço que eu tô gravando agora, tem dia que é super barulhento, então assim, eu tô gravando sempre que eu consigo. Mesmo estando com barulho, banquinho rangendo, vamos lá, é pra cima. Hoje eu acredito como realmente é difícil, né? Os apresentadores de TV eles falam assim: ah, dá trabalho para fazer. Agora eu tô entendendo na prática como realmente é difícil, né? E às vezes não tá tão. A luz também não ajuda, às vezes eu tive que ligar mais uma luz ali para clarear um pouquinho o ambiente, porque no vídeo não fica, às vezes, uma, né, uma estética muito legal, às vezes fica muito escuro. Aí, para quem está assistindo, eu sei que não é muito legal, né? Comprei um microfone de lapela, não foi muito caro e é excelente o áudio, adorei, já fiz uns testes. Hoje eu vou falar um pouquinho, antes de falar um pouquinho sobre o assunto, eu quero pedir para você clicar no like, no gostei aqui embaixo, se inscrever no canal, tá? E compartilhar com quem tem probabilidade, né, interesse nesse tipo de assunto, tá? Eu vou falar sobre BlaBlaCar, é o mesmo assunto do vídeo anterior e pode-se dizer que agora é uma versão 2.0, né? Eu vou falar algumas coisas que eu falei no outro vídeo e se pintar mais alguma coisa. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre, eu sou massoterapeuta já há 18 anos e eu tenho utilizado com frequência, né, o BlaBlaCar por conta do meu trabalho. Eu trabalho viajando, sou itinerante, né, sou profissional itinerante. Nesse momento eu estou em São Paulo, mas eu já estou me organizando para a próxima temporada, nos próximos dias em Ribeirão Preto. Então, não para, né? Eu falo que o Spamóvel não para. E aí eu vou falar um pouquinho dos pontos positivos e dos pontos negativos de utilizar essa ferramenta do BlaBlaCar, que eu venho utilizando já há um bom tempo, tá? É, Vamos começar pelo lado positivo, né? O positivo é mais fácil, né, da gente desenvolver, né? Flui com mais facilidade, tá? O BlaBlaCar é uma ferramenta, né, de viagem muito parecida com o Uber 99. É um aplicativo, né, de celular que você consegue viagens assim com mais facilidade, né? E eu vou falar dos pontos positivos. Qual que é o lado bom disso? É justamente a facilidade de você encontrar uma viagem para qualquer lugar que você quer, para qualquer destino. Lembrando que é sempre viagens, a maioria, né, das viagens, as principais viagens, é sempre intermunicipal. Então é sempre de uma cidade para outra. Tipo, de São Paulo para Curitiba, de Curitiba para de Curitiba para Londrina, de Londrina para São Paulo e por aí vai, tá? Então é o Brasil inteiro. Eles já estão indo para fora, então já tem é, alguns países, tá? Vizinhos principalmente, né? Aqui da América Latina, eu sei, já dei uma pesquisada por cima. Então, assim, é uma proposta muito interessante, eu curto muito, tá? E o lado positivo é justamente esse, é a facilidade de você conseguir por um preço mais justo, né, pela viagem. Geralmente ele é sempre mais barato que o ônibus, então você vai pagar, por exemplo, numa passagem de ônibus para o Rio, hoje ele está em média de 120, né? Vamos colocar para quem está buscando coisas mais econômicas, né? Então gira em torno de 120 a 150 reais uma passagem para o Rio de Janeiro. Para BlaBlaCar você consegue encontrar em torno de 80, 70 reais.
uma mesma passagem para o Rio de Janeiro, lembrando que, né, não vai ser o mesmo conforto, né? Eu, por exemplo, eu uso o BlaBlaCar mais para viagens mais curtas, tipo São Paulo, Campinas, Sorocaba, coisas mais rápidas, né? Dinâmicas mais rápidas. Uh, Ribeirão Preto dá para ir, porque não é tão longe, então você chega em mais ou menos 3 horas. Então, assim, agora a viagem de 6 horas para cima eu já acho meio loucura. Tipo, acho que é até menos, 5 horas. Já acho meio loucura, assim, porque já é um tempo que é uma duração de viagem que você já consegue dormir, por exemplo, né? Então, pega um ônibus, você dorme e chega descansado no seu destino, né? Eu tenho facilidade para dormir, tem gente que não tem, então tanto faz, né? De ônibus ou de carro. Eu chego no ônibus, cara, eu durmo muito, assim, sabe? Uh, Principalmente quando é viagem à noite, né? Quando eu já vou na intenção de dormir, realmente pego aí viagens de meia-noite, 1 hora da manhã, 2, justamente para já aproveitar ali um momento para dormir, para descansar, tá? Tem mais algum ponto positivo, né? Ponto positivo do BlaBlaCar, economia, você vai economizar bastante, né? Então, preço, tá? Vou colocar mais um exemplo de destino para as pessoas terem. Eu sei que tem muita gente que não tem muita noção de preços, né? Santos, por exemplo, você vai gastar indo de ônibus de 50, 60 reais mais ou menos. De BlaBlaCar você vai ter viagens a partir de 20 reais até 40, mais ou menos, né? Então é sempre abaixo de ônibus, e aí tem vários valores. Tem motorista que vai cobrar 20, 25, 30, 35, 40, depende muito do motorista, depende da experiência do motorista dentro da plataforma, depende do carro do motorista, depende do que ele oferece ali na viagem, entendeu? Recentemente eu peguei um motorista que ele tinha opção de café, apesar que ele estava sem cápsula, não entendi direito, mas também não me interessou perguntar muito. Sei que ele tinha uma máquina de café no meio do carro ali, sabe? Eu falei, gente, que foda, né? Acho que era uma Dolce Gusto, se eu não me engano. Só que ele tava sem as cápsulas. Eu falei, nossa, mas a ideia é muito foda, né? Então, assim, cada motorista tem essa possibilidade de dar mais conforto para o seu cliente. É igual como se fosse realmente um aplicativo da Uber, né? Eu achei muito legal isso, né? Muito bacana. Tá, agora vamos falar da parte negativa. Se eu lembrar de alguma mais positiva, eu falo, mas é basicamente isso. Positivo é a parte do preço e a parte da facilidade, tá? A comodidade ali. Tem alguns destinos que tem muitas opções, muitas viagens, tipo Santos, Praia Grande, tem muita viagem, todos diariamente, tá? E a parte negativa, vamos falar um pouquinho do que é ruim dentro da plataforma, tá? Lembrando que assim é uma visão minha e como passageiro tem a visão do motorista também, o lado bom e o lado ruim do motorista, tá? Diante desse meu tempo dentro da plataforma, eu acho que eu já devo pegar em mais ou menos uns 3 anos, né? Já faço uso desse aplicativo já há mais ou menos uns 3 anos, tá? A parte negativa, tá? É, e o que eu já percebi, assim, tá? No geral, a parte mais fraca entre passageiro e motorista é o passageiro, né? E eu já percebi uma certa, sabe assim, proteção para os motoristas e um certo desdenho da plataforma para com os passageiros, tá? É uma leve impressão minha, tá? Eu não tô afirmando isso com máxima certeza, mas eu tenho essa sensação, tá? Diante de algumas coisas que eu vejo, que eu olho, que eu analiso ali por cima dentro desse aplicativo, tá? Então, assim, a maior, o ponto negativo que eu vejo do BlaBlaCar é justamente o que acontece. O motorista, ele oferece a viagem, né, a carona, e às vezes ele cancela, né? Já aconteceu de eu pegar e confirmar com o motorista se era certeza. Ele, não, é certeza. Eu faço esse trajeto com máxima certeza tal dia, tal horário, e acabar chegar em cima da hora e ele cancelar por
N fatores já aconteceu mais de um cancelamento comigo de motorista. Então, assim, aí se o motorista cancela, ele acaba prejudicando, geralmente, tá, em média, tem o lugar do motorista, mas tem mais 4 lugares no carro, né? Claro que nem todas as viagens vai com 4 pessoas ali de passageiros, né? Mas às vezes vai sim, e ele acaba prejudicando mais 4 passageiros que estavam querendo chegar no destino. Então, esse é um ponto negativo e assim, acontece, tá? É, de você fazer uma reserva e o motorista cancelar, acabar cancelando, acontece, tá? E já aconteceu comigo, de eu fazer uma reserva para São José dos Campos, de São Paulo para São José dos Campos. O motorista fez várias perguntas para mim, fez um questionário, eu tava quase desistindo, só não desisti porque eu tava indo ao trabalho, então eu tinha que ir, eu precisava daquela viagem naquele horário. Aí fui, respondi, eu juro, acho que fiquei uma meia hora respondendo o questionário do motorista. E não é normal, tá? Aí ele ficou fazendo várias perguntas, se eu ia levar mala, se eu não ia, não sei o quê. Aí, beleza, respondi, aí deu tudo certo. Aí na hora que tava lá, já tava no ponto de embarque, ele mandou mensagem falando que tava preso na garagem, que o portão travou, que ele tava sem previsão, se a gente quisesse cancelar para procurar outra opção de transporte. E assim, resumindo, ele me quebrou as pernas, me atrasei com relação ao meu compromisso, entendeu? E eu sou um cara que eu odeio chegar atrasado, me atrasar, marcar com a pessoa e a pessoa. Eu odeio. E meu trabalho, para quem não sabe, eu sou massoterapeuta, né? Então é tudo horário marcado, geralmente, né? Então acabou me atrasando, deu problema, entendeu? Porque, enfim, né? São coisas, né? Lidar com pessoas é isso. Às vezes dá tudo certo, às vezes não, tá? Outra parte negativa, às vezes você pega motorista, é muito parecido com Uber e 99, né, BlaBlaCar, tá? Então às vezes você vai pegar motoristas extremamente legais e às vezes vai pegar motoristas não muito legais, às vezes você vai pegar motoristas muito chatos. Já aconteceu todas as opções comigo, entendeu? Já aconteceu de eu pegar motorista muito legal, muito bacana, já aconteceu de eu pegar motorista regular, tipo assim, não fede nem cheira, sabe aquela pessoa neutra, né? Então tem de tudo, tem absolutamente de tudo, e aí vai realmente de sorte, né? Da sorte ali, enfim. E ao lidar com pessoas, eu tô acostumado por conta da minha profissão, eu curto, eu gosto, mas às vezes você pega, quando você menos espera, você pega algum tipo de motorista que não se comunica muito, que não conversa muito, que não gosta muito de falar, que nem recentemente eu peguei um que eu entrei no carro, aí ele ligou um rock, tipo, eu nem curto rock, entendeu? Nada contra, de boa, mas eu não curto, entendeu? Ligou um rock, até que num volume tranquilo, mas era rock, tava tocando lá a viagem inteira. Ele conversou super pouco com a gente, sabe? E não fez muita comunicação. Ele poderia ter falado, ó, vocês têm preferência em local com relação ao local de desembarque e tal? Não, ele simplesmente foi, e eu achando que ele ia desembarcar a gente num local público, né, num posto, num lugar de chegar e, sei lá, usar um banheiro, tomar um café, não, ele deixou a gente no destino dele, onde ele ia ficar, entendeu? Tipo, eu não tava nem aí, na verdade, né? Essa é a real. Ele não tava nem aí com os passageiros, senão ele teria perguntado. Né, vocês têm preferência de ficar em algum lugar específico? Não fez essa pergunta. E aí ele deixou a gente num lugar meio esmo, que era o lugar que ele ia ficar, numa rua lá, na frente da casa que ele entrou. Estacionou o carro, valeu, obrigado, tchau, tchau. Falei, caramba, cara, eu tive que pegar um Uber justamente para ir para um local público para poder, né, ir no usar o banheiro, né, tomar uma água, ficar mais tipo. Falei, caraca, velho. Então assim, é os pontos negativos de usar o BlaBlaCar, entendeu? Então assim, literalmente tem de tudo. A maioria dos motoristas deixam assim, o local de desembarque naturalmente, normalmente, era um local que você vai chegar e vai, né, sei lá, uma rodoviária, um posto de gasolina grande que tem, né, banheiros, enfim. Não, é o que eu falo, tem de tudo, tem literalmente de tudo. Eu tô acostumado por conta da minha profissão, já tô acostumado, 18 anos na área, então eu tô acostumado a lidar com pessoas, com todo tipo de gente que você possa imaginar, pessoa
educada, a pessoa mal educada, a pessoa que gosta de falar, a pessoa que não gosta de falar, todo tipo de gente, cara. Então, assim, você acaba sabendo lidar, mas é complicado, né? Quando você pega algum tipo de pessoa que é difícil, né? É meio complicada ali a comunicação, enfim, né? Mas é isso, tá? Acho que eu consegui pontuar o lado positivo, né? Do BlaBlaCar, que é a facilidade ali, né? Da maioria dos destinos tem bastante opções de viagens. O preço, tá? Eu acho que o preço é o principal, né? O valor, a economia é o principal na maioria dos destinos. E o ponto positivo, o ponto negativo, também, assim, são vários, né? Mas, na minha opinião, o ponto principal negativo é justamente que às vezes acontece o cancelamento da parte do motorista e, e dá problema, tá? Lembrando que não é só o motorista que cancela às vezes, é o usuário, o passageiro. Mas, na minha opinião, o passageiro, quando ele cancela, o motorista tem a oportunidade, a opção de colocar outra pessoa no lugar, se não for tão em cima da hora da partida da viagem. São pesos diferentes, né? Pesos e medidas diferentes. Então, o passageiro, quando ele sai da viagem, geralmente ele consegue colocar outra pessoa no lugar. O motorista, quando ele cancela a viagem, ele ferra com a vida de 4 pessoas, entendeu? Então, o cancelamento, para mim, é a pior parte de usar o aplicativo, porque às vezes acontece, tá? Eu gosto de deixar muito claro que acontece, né? Vira e mexe acontece, tá? Comigo já aconteceu mais de uma vez. Teve uma vez, são várias histórias, né? Mas contando bem rápido, uma vez uma viagem que eu ia fazer para Sorocaba, que ia sair do aeroporto de Congonhas aqui, cheguei lá no horário marcado, aí liguei pro motorista, o motorista não atendia. Resumindo, ele foi me retornar depois de 1 hora, falando que estava chegando no local de embarque. Eu falei, agora já era, entendeu? Agora já tava procurando, já tinha ido, né, em outro para outro caminho, procurando outra alternativa para ir. Então, assim, é muito complexo e acontecem muitas coisas, né? Se eu tivesse ligado e ele tivesse atendido, falado, ó, vou atrasar 1 hora, você consegue aguardar? Eu ia falar, consigo. Ia deitar lá e esperar. Você entendeu? Mas não, liguei mais de uma vez, mandei mensagem, nada de resposta. Depois de 1 hora do local do horário que ele tinha combinado, ele foi entrar em contato. Então, assim, tem literalmente de tudo. Aí, assim, é o que eu recomendo para todo mundo. Meu, você vai para um lugar de blá blá, você quer ir de blá blá car, você quer economizar, então tudo tem um preço, né? Então o ideal é o quanto antes. Você tem um compromisso 5 horas da tarde, meu, vai de manhã. Vai de manhã, porque pode acontecer imprevisto. Eu já arrisquei de ir mais em cima da hora, mesmo de BlaBlaCar, já. Mas eu não recomendo. Recomendo sempre ir antes. Então é meio que medir mesmo, fazer realmente uma medição para entender se para você vale a pena, né, essa economia, né, que você vai fazer, porque às vezes você economiza de um lado e gasta de outro. Então é uma questão realmente de analisar para ver se esse tipo de serviço vai satisfazer aí para sua demanda, né, para sua necessidade.